Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui agora na terceira semana para fazer o terceiro experimento, né, da nossa disciplina de laboratório de termodinâmica, tá bom? Nessa terceira semana a gente vai estar com o experimento de a determinação do equivalente em água de um calorímetro. E eu já adianto para vocês que a gente vai fazer isso, essa determinação da equivalência de água de um calorímetro, e também outro experimento que vai ser a capacitância térmica de um determinado material. Para mim fazer a determinação da capacitância térmica de um determinado material, eu preciso primeiro saber essa equivalência de água do calorímetro, tá bom? Pessoal, assim a gente vê que a gente está trabalhando com calorimetria, né? Que na verdade é medição de calor. E para isso a gente vai ter que usar um calorímetro, que a gente vai apresentar para vocês. Aqui no conceito que eu anotei para vocês, coloquei assim, ó: calorímetros são recipientes utilizados para estudar a troca de calor entre dois ou mais corpos. Em um sistema considerado ideal, os calorímetros não permitem a troca de calor com o ambiente. Ou seja, você vai ter um recipiente onde você pode estudar a troca de calor entre substâncias ou materiais, tá bom? Esse é o calorímetro. E no conceito ideal, esse calorímetro ele não deixa com que você tenha uma troca de calor entre as substâncias e o meio externo, que seria o nosso ambiente aqui, que seria o laboratório, tá bom? Como é que eu posso imaginar isso, professor? Imagina que eu tenho uma substância A, que ela tem uma temperatura mais elevada do que a substância B. Se eu coloco essas duas substâncias dentro do calorímetro, a gente sabe que a substância A, que tem a maior temperatura, vai ceder calor para a substância B. Em consequência, a substância B vai absorver esse calor até eles dois entrarem no equilíbrio térmico. Então, o que é que eu posso considerar? Que todo calor cedido pela substância A vai ser o calor recebido pela substância B. Porém, se eu não estiver falando entre um calorímetro e um sistema ideal, que é esse sistema fechado, eu vou ter uma parte desse calor cedido pela substância A absorvida pelo ambiente, né? O ambiente externo, seria aqui, no caso, o laboratório, como eu falei. Então, você teria um caso diferente. O calor cedido pela substância A seria a somatória do calor absorvido pela substância B mais o calor absorvido pelo ambiente externo. Mas o calorímetro ele tenta justamente fazer isso, com que o calor cedido ao ambiente externo seja o mínimo possível. No caso ideal seria que eu não teria troca de calor com o ambiente externo, mas no nosso caso aqui a troca vai ser muito pequena. Então eu vou considerar quase o sistema ideal, ou seja, todo o calor cedido pela substância A vai ser o calor absorvido pela substância B, tá bom? Esse é o papel do calorímetro, você conseguir estudar essa troca de calor entre substâncias dentro desse recipiente chamado calorímetro. Professor, e o que é essa equivalência de água do calorímetro e tal? Eu também anotei aqui um conceito aqui para vocês, eu coloquei assim: é a massa de água que substitui o corpo que sofreria as mesmas variações de temperatura, que cederia ou absorveria a mesma quantidade de calor. Ou seja, quando eu falo nessa equivalência de água, é como se eu trocasse o meu material por uma determinada quantidade de água que teria as mesmas características de absorver ou ceder calor do material original. Imagina o seguinte: tu tem um material que tu não pode trabalhar muito com ele porque é um material raro. E em vez de eu ter que colocar ele dentro do calorímetro, ou quando eu for estudar esse material, em vez de eu ter que ficar manuseando todo o tempo esse material, eu posso ter um equivalente de água desse material que vai substituir o material. Como? Eu vou ter uma quantidade de água, né? Isso eu tenho que saber fazer essa medida, que é o que a gente vai medir no calorímetro, que substitua aquele material. Então, em vez de eu ficar trabalhando com aquele material raro, podendo danificá-lo ou piorá-lo, eu vou ter que trabalhar com a água que tem as mesmas equivalências dele de troca de calor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer com que
eu tenho uma quantidade de água que tenha a mesma propriedade de absorver ou ceder calor do calorímetro. Porque como eu falei para vocês, quando eu colocar a substância A, que tem a maior temperatura, dentro do calorímetro, junto com a substância B, uma parte desse calor cedido pela substância A vai para a substância B, mas também uma pequena parte vai ser absorvida pelo calorímetro. E para me fazer essa equivalência, em vez de eu ter que trabalhar com um calorímetro, eu vou trabalhar com a quantidade de água que é equivalente ao que o calorímetro vai absorver de calor. Não sei se deu para você entender. Então, no final das contas, é o seguinte: eu vou trocar a quantidade de calor que o calorímetro vai absorver pela água. Então, no final, o que vai acontecer é, em vez de eu estudar o calorímetro em si, essa absorção de calor ou emissão de calor do calorímetro, eu vou estudar a água equivalente a isso do calorímetro. Então, no final, eu vou colocar uma substância A, uma substância B e a água. No final, eu vou ter o quê? A quantidade de calor cedido por essa substância A vai ser a quantidade de calor absorvido pela substância B mais a água, que é equivalente ao calorímetro. Entendeu? Em vez de eu saber aqui o calorímetro, eu vou botar uma quantidade de água equivalente à propriedade do calorímetro de absorver ou de ceder calor, tá bom? Então essa é a situação de equivalência de água. Serve para qualquer material, como eu falei para vocês. Não quero usar o material em si, eu posso ter uma equivalência do material em água. Isso é o que a gente vai calcular aqui. A equivalência em água do calorímetro, tá bom? E posteriormente, sabendo esse dado, eu consigo fazer um outro experimento que é determinar a capacitância térmica de um material. O que é essa capacitância térmica? Vou ter aqui para vocês uma definiçãozinha. Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius. Então, essa capacidade térmica é como esse material absorve ou emite calor de tal forma que haja uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ok? Que aí você vai saber qual é a capacidade térmica desse material, que no nosso caso que a gente vai fazer vai ser o alumínio. Então, deixa agora eu voltar para o roteiro para a gente fazer aquele checklist do material, tá bom? Bom, vamos agora para o nosso checklist. Ele fala aqui em habilidades e competências e o material. Um calorímetro de água com duplo vaso e termômetro. Só, nosso calorímetro é esse aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tampa, um furo e um agitadorzinho que é para agitar a substância dentro do calorímetro. Aqui dentro eu tenho um vasilhame menor e uma auréola de plástico. Para que essa auréola? Justamente para que o vasilhame menor, que terá as substâncias, não troque calor com o vasilhame de fora, que esse vasilhame de fora está em contato com o meio aqui, com o meio externo. Então, como eu falei para vocês, o calorímetro, nossa ideia é que ele troque o menos possível de calor com o meio externo, certo? Por isso que você tem essa configuração. Você tem aqui um vasilhame menor dentro, uma auréola para esse vasilhame não encostar no de fora, para assim não ter uma troca muito grande de calor com o meio externo. Aqui eu tenho um agitadorzinho para fazer a mistura das substâncias e um orifício onde eu coloco o termômetro para justamente fazer a medida de temperatura dentro do calorímetro, tá bom? Então, vocês podem considerar o seguinte: um calorímetro que vocês têm em casa é uma garrafa térmica. A ideia é ter a menor troca de calor com o meio externo, certo? Com o ambiente. A garrafa térmica que vocês têm em casa, ela ainda é um sistema melhor. Por quê? Porque entre as paredes externas e o vasilhame interno, você tem um vácuo, fazendo assim que não tenha uma troca de calor muito grande. Já que eu não tenho um ar, eu tenho um vácuo, a troca de calor já fica mais difícil, tá bom? Então vocês têm em casa
um calorímetro e não sabiam, alguns de vocês, né? Então esse aqui é o nosso calorímetro. O que é que ele pede mais? Um frasco térmico com tampa rosqueável, tampa de rosca, é esse aqui. Para que esse frasco? Porque no experimento vai pedir água quente. E eu vou colocar água quente aqui, ferver, bota água quente aqui, tampo, para ela não esfriar, né? Aqui é uma garrafa como se fosse papel aqui de uma garrafa térmica. Ele precisa de um copo Becker, que é esse copinho aqui, né? Onde eu tenho esse biquinho aqui, e tem uma medição aqui que vai de 0, que é o fundo do copo, até 250 ml, tá bom? Que é para me fazer a dosagem aqui, colocar a substância dentro do calorímetro. Ele pede aqui uma proveta, mas não precisa, porque o próprio Becker eu consigo fazer aqui, colocar a substância dentro do calorímetro. 100 ml de água destilável, ele fala que é 80 graus Celsius, a gente vai colocar em quase isso, não vai ser 80 preciso, mas eu vou falar para vocês vão anotar. E 60 ml de água destilada a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura aqui da sala aqui do laboratório, tá bom? Andamento da atividade. Pessoal, muito importante, vocês vão ter que ler vagarosamente esse roteiro, porque se vocês não prestarem atenção no que o roteiro está dizendo, vocês não vão conseguir fazer a prática. Por quê? Porque o roteiro diz, essas coisas que eu tentei explicar agora, que eu expliquei um pouco, o roteiro diz bem precisozinho, então eu quero que vocês leiam. As equações que vão ter aqui, vocês também prestem atenção. Tem uma equação aqui, que é a equação 1, vocês vão ver aí mais na frente, ó, essa aqui. É a equação 1, que é da capacidade térmica do calorímetro. Vocês vão ver que tem um colchete. Tem no numerador vários elementos, um colchete, uma barra que é a de divisão, que vai ser o denominador. Então, prestem atenção que primeiro a gente resolve tudo que está dentro do colchete e depois divide pelo esse TF menos TC, onde TF é a temperatura final e TC é a temperatura dentro do calorímetro, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui ele faz como é que você faz a conversão de volume para gramas, então vocês também têm que ler bem o roteiro e começa mesmo a prática, onde ele pede no 3.1 para você anotar a temperatura do interior do calorímetro sem nada. Ele pede para você colocar o volume de 50 ml de água, certo? Fria, que é na temperatura ambiente. Pede a temperatura dessa água, que a gente vai ver, que é a T1. Ele fala, quem é V1? V1 você já sabe, é 50 ml. Mas quem é isso em gramas? Aí você tem que ver lá no roteiro como é que faz a conversão de ml para grama nessa prática. Aí depois ele pede o quê? Ele pede para você inserir rapidamente lá dentro do calorímetro a água quente, que a gente vai colocar também 50 ml de água quente. Ele diz para você aguardar 30 segundos, fazer a mistura com o misturadorzinho, e ele diz, após 30 segundos, meça a temperatura TF de equilíbrio do sistema, a temperatura do calorímetro com água fria e água quente, tá bom? Ele pergunta quem é o V2, que serão os 50 ml também de água quente, e a conversão que é o M2, que é essa conversão dos 50 ml de água quente em gramas. E na 3.6 ele pede para você calcular a capacidade térmica, que é o C do calorímetro, e completar a tabela. Professor, como é que eu calculo a capacidade térmica do calorímetro? Aí você volta lá no começo do roteiro que tem dizendo como se calcula a capacidade térmica, que é justamente a equação número 1. Calculei a capacidade térmica, eu posso preencher a tabela 1. A tabela 1 só pede o TC, o T1, o M1, o T2, o M2, tudo que você já tinha medido, o TF que você mediu e o C que você obteve com essas medidas, né, pela equação 1. No final ele pergunta assim, com os valores obtidos, determine o equivalente em água. Professor, como é que eu sei o equivalente em água? Pessoal, no começo do roteiro tem dizendo, se você achou a capacidade térmica do calorímetro, você sabe qual é o equivalente em água do calorímetro, tá bom?
Esse desafio não é para fazer, ok? Então, por aqui a gente termina essa primeira parte da prática e eu vou começar a fazer a prática aqui. Vou esquentar a água, colocar aqui no copinho térmico e eu volto a gravar aqui para a gente montar e vocês observarem as temperaturas, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, enquanto a água ferve, o que é que o roteiro diz? Ele quer primeiro que você aqui ele pede que você o quê? Com o calorímetro vazio e fechado, meça a temperatura TC no interior do calorímetro. Tá aqui o calorímetro, certo? Não tem nada dentro do calorímetro, como vocês podem ver. Não tem nada, certo? Agora, deixa eu encaixar aqui, deixar bem encaixadinho. Agora, eu vou colocar a tampa. Aqui, direitinho. Deixa eu girar aqui. Agora, vamos ver a temperatura no calorímetro. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, deixa eu girar aqui mais um pouquinho. Essa é a temperatura no calorímetro, tá bom? Anotem essa. Essa aí é a TC, ok? Pronto. Agora, o que é que ele diz? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui os nossos 50 ml de água na temperatura ambiente. O que é que ele fala? Na 3.2, coloque um volume de V1, né, que é água, de 50 ml de água fria, água a temperatura ambiente, na proveta e insira a água dentro do calorímetro e meça a temperatura. Então já vou colocar direto do copo Becker dentro do calorímetro. Pronto, botei. Vou colocar o termômetro aqui. E agora, essa é a medida do T1, tá bom? Que é a temperatura com a água fria dentro do calorímetro. Vamos lá dar um zoom. Vocês anotem essa temperatura, né? Que é a água a temperatura ambiente e o calorímetro também está a temperatura ambiente. Essa é a temperatura do T1, tá bom? Determine, ele pede depois, deixa eu tirar o zoom aqui. Ele diz o seguinte agora. Determine a massa de água a temperatura ambiente. Qual foi o valor do V1? Tá aqui, ó, 50 ml. Agora, quanto é 50 ml agora em massa? Aí você olha lá no roteiro que lá tem uma conversão, tá bom? Nesse caso do roteiro, a conversão de ml para gramas, ok? Aí, ele pede agora, ó, insira rapidamente a água aquecida dentro do calorímetro, tampe o conjunto e acione o cronômetro para aguardar 30 segundos para que ocorra a troca de calor. Certo? Ele pede para a gente subir e descer o agitador para fazer a mistura. Após 30 segundos, meça a temperatura final T de equilíbrio do sistema, que é o TF. Tá bom? Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar, vou colocar água quente aqui e a gente vai colocar dentro do calorímetro e fazer a medida, ok? Pronto, pessoal. Aqui eu tenho uma água aquecida. Antes de eu colocar a água aquecida dentro do calorímetro, a gente vai fazer a medida da temperatura da água, que esse caso é o T2, tá bom? Vou colocar a água dentro do becker, os 50 ml. Deixa eu tirar essa borrachinha aqui. Vou colocar a água dentro do becker, 50 ml, vamos aqui anotar aqui, pronto. Pronto, 50 ml.
Vou colocar outro termômetro para a gente ver a temperatura. Essa aí é a temperatura T2, tá bom? Anotem aí na lateral. O roteiro não tá pedindo, mas a gente vai precisar dela para calcular o C, tá bom? Que é a capacidade térmica do calorímetro. T2 é essa aí, tá bom? Agora eu vou misturar os 50 aqui, os 50 ml no calorímetro e agitar e esperar uns 30 segundos, tá bom? Pronto, agora eu vou colocar. Fechei e vou agitar. Ainda falta 15 segundos. Pronto. Agora a gente vai fazer a medida do TF. Essa aqui, pessoal, é a medida do TF, tá bom? Anotem aí. Que é na 3.4, medição do TF. Após 30 segundos, meça a temperatura final TF de equilíbrio do sistema. Essa aí é a temperatura TF. Na 3.5, ele pede, anote o valor da massa de água aquecida, que foi 50 ml. Você também vai converter isso em gramas, né, que tem lá a conversão. E aí, deixa eu tirar o zoom aqui. E aí, a gente vai aqui, ó. Calcule a capacidade térmica C do calorímetro e complete a tabela 1. Como é que eu calculo? Aqui, ó. Na página 74, tem a equação de como você calcula a capacidade térmica do calorímetro. C é igual, aí tá aqui o colchete, ó, que é no numerador, dividido por TF menos TC, que é o denominador, tá bom? Então você resolve tudo que está dentro do colchete e divide por TF menos TC. Aí você acha o C e completa a tabela aqui, ó. TC a gente sabe que era a temperatura do calorímetro sem ter nada dentro, na temperatura ambiente. T1 é a temperatura da água ambiente lá dentro do calorímetro. M1, massa da água lá no calorímetro. T2, temperatura da água aquecida. M2, massa da água aquecida. TF, temperatura da mistura já dentro do calorímetro, que foi a última que a gente fez. E a gente calcula o C pelaquela equação e coloca aqui. Aí no final da 3.7 ele diz: com os valores obtidos, determine o equivalente em água E deste calorímetro. Como é que eu sei isso aqui? Você caça no roteiro que tem dizendo qual é a relação entre C e E, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa primeira parte dessa prática. E aí a gente vai para a segunda parte, ok? Lembrando que a gente vai precisar desses resultados para a segunda parte do experimento. Bom, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte para encerrar o experimento, tá bom? A segunda parte é o experimento, que é a determinação do calor específico, ou capacidade térmica de um sólido, tá bom? E aqui você vai receber um roteiro desse jeito também. Ele fala aqui do material, só que a maioria desse material aqui, no nosso checklist, a gente já tem aqui, que o principal é o que? É um calorímetro. A gente vai ter uma massa de alumínio, calorímetro aqui com termômetro.
uma massa de alumínio, o copo Becker. Ah, professor, e essa mufa, pinça, anel de ferro, tudo isso, pessoal, é um sistema de aquecimento de uma determinada quantidade de água. E eu já estou aquecendo num forninho. Isso aqui era quando a gente não tinha um forno bem específico, hoje a gente tem. Então, esse checklist mesmo a gente vai precisar mesmo só do calorímetro, do copo Becker, da massazinha de alumínio e um sistema que aqueça a água, que a gente já tem, tá bom? Então a gente já pode pular bem aqui, ó, pré-requisitos. Ele pede para a gente fazer a medida de massa desse corpo. E a gente vai fazer, que eu trouxe até aqui, ó. Eu trouxe uma balançazinha de precisão, tá bom? Aí a gente vai fazer a medida, que é a balança. A gente vai fazer a medida dessa massazinha aqui, que vai precisar no experimento. Vou botar ela aqui. Aí ele fala assim, ó, calor específico, ele dá algumas explicações e você indo lá para o ponto 6, andamento das atividades. O que é que ele vai pedir aqui? Calor específico do alumínio. Ele pede, coloque 100 ml de água a temperatura ambiente no interior do calorímetro. De novo aqui, né? Na 6.2, ele pede a massa desse objeto, quantas gramas é, que é a massa do alumínio. Aí ele pede para a gente colocar aqui, que já é a prática em si, né? Pede para colocar o alumínio dentro de um vasilhame com 100 ml de água destilada a temperatura ambiente e pede para a gente começar a aquecer ele, né? Aqueça o conjunto até ebulição. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse corpo de prova aqui, esse alumínio, essa massa, dentro de água, de 100 ml de água, e vou aquecer, certo? Depois que eu aquecer, o que é que ele fala? Ele pede para desligar o forno, aquecer ela, demorar 3 minutozinhos e medir a temperatura desse alumínio, que é a temperatura da água em que ele está submerso lá, tá bom? A gente mede, que é o θAL, que ele chama aqui. A gente mede a temperatura do alumínio quando ele estiver lá, depois de 3 minutos de eu ter desligado a água e ele imerso na água. Ele pede também para me anotar a temperatura ambiente do calorímetro que eu coloquei. Eu vou colocar água aqui dentro do calorímetro. E por final ele pede para me tirar o corpo de prova que está lá na água aquecida, botar dentro do calorímetro, agitar aqui um pouquinho, esperar alguns minutos e medir a temperatura quando entrar em equilíbrio, tá bom? Que é nesse 6.6. No final ele te dá no 6.7, ele pede para você calcular aqui, para você calcular o calor específico do alumínio. Tá aqui a equação e ele diz todos os termos e acaba aqui. Com os dados obtidos, determine o calor específico do alumínio, tá bom? O calor específico do alumínio ele está considerando como sendo CAL. E está aqui a equação, você isola o CAL na equação e descobre o valor o calor específico do alumínio, tá bom? Então a gente vai começar a fazer aqui a prática. Vamos lá, pessoal, então, no andamento da atividade, na situação 6, andamento das atividades, calor específico do alumínio. Na situação 6.1, aí no cronograma de vocês, ó, ele pede, coloque 100 ml de água a temperatura ambiente no interior do calorímetro. Então eu vou colocar aqui 100 ml de água a temperatura ambiente. Fechei. Certo? Vou colocar para cá, depois a gente tira a medida dessa temperatura aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a massa do nosso corpo de prova de alumínio, que é esse cara aqui, tá bom? Vou ligar aqui a balança.
E eu vou colocar o nosso corpo de prova aqui. Isso está em gramas, pessoal. 22,3 gramas ou 22,32 gramas, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa é a medida. E essa é a massa do nosso corpo de prova da bolinha de alumínio. Então, no item 6.2 ele pede justamente a massa. Então é essa, 22,32 gramas. Ok? Então deixa eu tirar o zoom aqui. A gente já tem a medida da massa. Agora a gente vai para a situação 6.3. Deixa eu tirar aqui. Tirar a balança aqui. Então a gente vai agora aqui para a situação 6.3. Coloque o corpo de prova de alumínio no interior de um copo Beck com 100 ml de água destilada a temperatura ambiente. Aí o que é que ele pede depois? Aqueça o conjunto até a ebulição. Após a ebulição, desliga o sistema. Aí ele pede para guardar 3 minutos. E depois a gente vai fazer a medida dessa temperatura água com o corpo de prova de alumínio, para a gente saber a temperatura do alumínio. Como o corpo de prova vai estar dentro da água, então eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, se a gente medir a temperatura da água aquecida, a gente também mede a temperatura do alumínio, já que eles estão, né, em equilíbrio térmico, tá bom? Pronto, pessoal. A gente tem aí 100 ml de água aquecida. Vou botar o corpo de prova, dar uma mexidinha aqui. Vamos esperar 3 minutos. Para entrar em equilíbrio térmico, como ele pede. Bom, pessoal, para não ficar custando muito, eu pausei o vídeo e agora já passou 3 minutos. E agora a gente vai fazer o quê? No roteiro ele pede para a gente anotar a temperatura do alumínio, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu botar o termômetro aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos esperar estabilizar ali. Pronto, essa é a temperatura que ele está chamando de θAL, que é a temperatura do alumínio. Essa é a temperatura, podem anotar. E agora também ele pede na 6.4 para a gente anotar a temperatura do calorímetro com a água em temperatura ambiente, que é essa aqui. Vamos aqui, deixa eu dar um zoom lá para nós anotarmos. Essa é a temperatura do calorímetro. Deixa eu ajeitar aqui. Essa é a temperatura do calorímetro com a água a temperatura ambiente. Ok? Então a gente já anotou a temperatura do alumínio e anotou a 6.4. O item 6.4, que é a temperatura da água dentro do calorímetro a temperatura ambiente. Ele pede agora na 6.5 para a gente transportar o corpo de prova de alumínio pelo fio colocando dentro do calorímetro e tampar o calorímetro. A gente vai fazer isso agora. Deixa eu tirar o zoom aqui. Abrir o calorímetro. Estou tirando aqui e vou botar ele aqui dentro. Pronto. Agora o que é que ele pede, né? Eu vou agitar, agite levemente.
Pronto, agora ele pede para a gente anotar a temperatura agora no calorímetro. Deixa eu dar um zoom. Essa é a temperatura do calorímetro, que é o θE, certo? Essa é a temperatura que ele pede aí na situação 6.6, tá bom? Anotem aí. E agora, com esses dados, vocês vão responder a situação 6.7, que ele pede o calor específico, que é o CAL, da substância que compõe o corpo de prova, que ele diz que pode ser obtido pela equação abaixo. Ele diz o que é que corresponde cada variável aí, né? E no final ele pede, com os dados obtidos, determine o calor específico do alumínio, tá bom? Aqui a gente encerra a segunda parte da prática. Bom, pessoal, aqui a gente encerra o experimento da terceira semana. Estudem, respondam aos fóruns, respondam aos roteiros, façam o relatório, tá bom? Deem uma olhada na prática, porque se não ler a prática bem direitinho, você não consegue responder. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, com o tutor do seu polo ou comigo, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com o próximo experimento.